sobre a imagem da Rihanna com o marido dela. Dá uma olhada. Coloca aí, Riso. É isso aí, ó. Que os caras ficam obcecados. Entendeu? Isso aí é uma suposta lavagem cerebral de narrativa sociocultural, né, para, como poderia dizer, inverter os papéis de gênero na sociedade, né? Porque o marido da Rihanna tá segurando o próprio filho, né? Enfim. Entendi. Tá. Eu acho assim, tem até uma intenção na foto de mostrar força, mas assim, isso também não é que quer dizer que o cara é um bosta. Eu queria falar um negócio pra vocês. Então, tinha uma pira, deixa eu comentar com vocês. Teve uma pira agora, recente, não tão recente, sobre a forma de se sentar, que eu vi esse cock shame, né? Por exemplo, eu tô sentado aqui com a perna cruzada. Eu fui descobrir que você ficar de perna cruzada significa que você tem um cock shame, que você tá numa posição masculina inferior, e que homens de verdade têm que estar permanentemente sentado com a perna aberta. Porque aí você é dominante. É real, isso foi um trend por muito tempo, e você tem que ficar assim, ó, pronto, eu sou um macho dominante. Ok. E sendo que, mano, é muito mais confortável você estar aqui, até mais elegante. Você ficar numa reunião com a perna aberta, você parece um vagabundo na reunião. Você tá, tô chegando na casa, sou o dominante. É meio bobo, parece que você tá querendo se autoafirmar. Você não precisa fazer, você pode estar numa reunião, você pode estar falando, você pode estar aqui, papapá, e você pode, normal, né? O que acontece? A galera entrou numa pira, e eu lembro que teve um caso que uns bolsonaristas foram visitar o Trump, e aí falaram, nossa, como o Trump sempre fica com a perna aberta. Aí aquele Felipe G. Martins se reuniu com o Trump, aí ele fez questão de tirar uma foto com a perna absolutamente arreganhada ali, né, pra mostrar a dominância dele, e aí os bolsonaristas ficaram, veja só como ele é másculo, ele encontrou o Trump e ele tava lá. Tipo, basicamente eles foram puxar o saco do Trump numa reunião. E aí, de um lado eles estão puxando o saco, mas de outro a perna estava absolutamente aberta. Ele estava orgulhoso da sua genitália. Todo mundo manjando a rola de todo mundo. É um troço muito bobo. E aí, quando tem esses encontros de caras que fazem cursos disso e tal, todo mundo assim, né, sentado. E aí, ó, cara com a perna, mano, totalmente aberta lá. Vê, mano, o saco no pescoço. O que tá acontecendo aqui? Alguém censura essa live, pelo amor de Deus. Mas é isso. Eu tô aqui, ó, tô muito másculo, gente. Uau! É muito bobo isso. Bom, Renan, se for só fazer isso que entrou no clube, viu? Então vai. Ó, o que eu não faço pra botar uma venda, né? A gente precisa, né? Cara, vamos ser bem honestos aqui. O buraco é mais embaixo, velho. A questão de Red Pill. Cara, a gente tá tendo uma geração. A gente tá achando. Aqui, Brasil, Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos, inclusive. Estão tendo gerações de filhos de pai ausente. São gerações inteiras que não tem uma figura paterna positiva em casa, e eles abraçam qualquer palhaçada que eles veem na internet que dá um sentido pra vida dele. Por isso que o Andrew Tate é tão grande. Tipo, é uma molecada que simplesmente não tem referência masculina nenhuma e fala, porra, esse cara tá me mandando, o Jordan Peterson tá mandando tomar banho e arrumar meu quarto. Puta, é isso mesmo, vai mudar minha vida. Os caras começam a consumir, só que, porra, o mundo mudou, né? O homem não se adaptou às mudanças. Daí volta aquele papo do conservador suspensório achando que vai ter a thread wife dele fazendo o bolo e cuidando dos filhos em casa. Mano, essa merda não vai voltar, cara. Isso não vai acontecer. Primeiro, aqui no Brasil nem existiu, mas eles ficam idealizando esse mundo que não existe mais. Então, basicamente, os homens estão absolutamente perdidos. E, pessoalmente, eu acho que Red Pill veio pra ficar. Todo esse papo masculinista, ele veio pra ficar, porque, bom, não tem como resolver esse tipo de questão de uma forma fácil. Assim, sobre modelo de masculinidade e tal, eu acho que, primeiro, as feministas, e eu acho que acertadamente nesse caso, elas começaram a questionar aquele modelo anterior de homem, que era agressivo, misógino, vulgar, que desprezava as mulheres, etc. O problema é que eles não conseguiram colocar outra figura no lugar. O que substituiu, digamos assim, meio que aos trancos e barrancos foi o tal do esquerdo macho, certo? Então é um homem mais submisso, manipulado, que fica ali implorando, por favor, uma migalha de buceta, por gentileza. Quer dizer, eu nem sei se eu posso falar essas coisas aqui na live, né? Sabe, por favor, uma o autocontrole pra não falar palavrão tá bem grande aqui. Então, assim, eles não conseguiram substituir e reconstruir uma outra imagem de masculinidade que fosse mais funcional, mas ao mesmo tempo respeitada e respeitável pelas mulheres. Esse é um problema mesmo. Porque o que a gente percebe que tem hoje? Ou é o esquerdo macho, que é basicamente um homem estereotipado que faz de tudo para conseguir aprovação feminina, e o outro lado que é o do homem
disfuncional, tóxico, misógino e que tem ódio das mulheres, basicamente. Mas quem é esse cara? Só pra entender quem é esse cara. Que cara? O incel, tu quer dizer? Não, esse segundo, disfuncional tóxico. Ah, o incel Olha, que você tá falando? Internet. Não. É que assim, ó, o incel, ele tem uma intersecção com um cara misógino, mas essa relação, ela não é necessária, ela não é exclusiva, tá? Eu quero entender, não é um Shed que dá porrada. Não. Né? Não, é um... Você tá falando de um cara que foi mogado. Não, peraí, deixa eu ver se eu consigo explicar. Porque assim, ó, tem um incel, que é o cara que não sai de casa, ele tem dificuldade de construir amizades, tanto relacionamentos quanto fazer amigos no geral, tá? Geralmente esses caras, eles também têm traços de autismo, isso é relativamente comum, tem falta de perspectiva social, eles não conseguem emprego, e, enfim, eles têm outros problemas que não necessariamente relacionamentos amorosos. Muitos deles têm traço de autismo mesmo, não têm perspectiva de trabalho, nem perspectiva de prosperidade a longo prazo, tá? Então isso dificulta os relacionamentos sociais deles no geral, não somente amorosos. Eles podem ou não ser misóginos. E tem o caso do indivíduo que é um misógino, mas ele não é incel. O que eu tô querendo dizer é que existe essa intersecção e ela não é necessária. O que nos sobrou hoje, basicamente, de modelo de masculinidade, é o cara que ele é misógino, que ele é babaca e que ele trata as mulheres mal, ou aquele cara que é o esquerdo macho que fica implorando uma migalha de buceta. Então, a gente não conseguiu reconstruir a imagem de uma masculinidade respeitável e funcional, entendeu? Posso jogar aqui pro começo da live? Lembra quando lá a gente tava falando sobre a questão das pessoas conviverem no ambiente virtual por conta das viralizações com aquilo que afunilha e chega mais pra ela, porque é o que é viral, o que os algoritmos determinam. E acho que, assim, em grande medida, os tipos que geram grandes discussões no universo masculino acaba sendo justamente essa figura, um Fiu, que é o esquerdo macho, e esse cara com raiva. Só que ambos não são, sei lá, se você somar os dois, eu acho que eles não são 10% da população masculina. São dois tipos muito específicos. Eles são tipos, vamos dizer, estatisticamente pouco relevantes. Só que as pessoas se sentem... E aí, no caso, especialmente com o cara que se sente sexualmente depreciado, eles são tipos que acabam inspirando e pegando as frustrações das pessoas, elas acabam se vinculando àquilo, sem necessariamente ser aquilo. E eu acho que isso é perigoso. Eu vi a galera falando aqui no chat, vocês conhecem o Nick Fuentes? Infelizmente. Eu sei que o Impera conhece, mas é legal a Spectro saber desse cara também. Tanto o Nick Fuentes, quanto o caso... Eu sei quem é. Quanto o caso do que também citaram do Andrew Tate, né? Pegaram o público específico do Andrew Tate e do Nick Fuentes, e tem umas coisas interessantes. O público do Nick Fuentes é muito aquilo que a Spec estava descrevendo. Uma galera meio autista, uns caras meio doidinhos, uma galera muito exagerada em termos de... Eles querem sempre ter opiniões muito radicais em redes sociais, eles criaram um grupo que são os Groypers, e... É uma galera que agora chegou a fazer umas ameaças contra o Trump durante as eleições. Eles são tão direita, que eles são mais direita que o Trump, e eles estão agora querendo combater judeus. É uma parada muito louca. E eles são muito contraditórios. O Nick Fuentes, ele é claramente gay. Então, ele é gay, é um gay celibatário. Renato, eu acho que todo mundo é gay, na moral. Todo mundo ele é. Pegaram agora uma sex tape dele com um cara de esquerda. Tá. Ok. Inclusive, a Daniela, que escreve lá na Valete, ela foi do Turning Point. Turning Point é tipo um MBL lá nos Estados Unidos. E ela, olha... entrou mais um clube. Claramente, o Nick Fuentes também foi do Turning Point. Claramente o Nick Fuentes, né? E ele... Então, assim, ele é ticano e supremacista branco. São aquelas contradições que o cara vai juntando ali. Mas o que acontece? A tropa dele, eles foram levantar, é uma molecada em geral de filhos ou netos de imigrantes que não estão plenamente adaptados dentro não só da sociedade americana, eles estão dentro da sociedade de consumo americana, tal. Não são pessoas exatamente pobres, mas são pessoas desvalorizadas no mercado sexual, para falar aí nos termos que a galera gosta de usar. E aí, boa parte da população incel são ticanos ou asiáticos, indianos, essa coisa. E aí essa galera fica muito pistola. Adivinha quem é o público do Andrew Tate, que tem um público muito forte europeu, muito americano, mas também europeu. Essa galera, imigrantes árabes, galera do Maghreb, indianos que vai pra Europa, indiano demais. E aí tem nesse cara uma coisa mais aspiracional. O Nick Fuentes pega a raiva da galera e condiciona nessas guerras online, muito louca, trollagem e tal. Já o Andrew Tate, ele cria uma aspiração, tipo, você pode escapar disso, porque eu sou um de vocês e eu consigo, sou fortão e tudo mais, blá, blá, blá.
me parece ter um tipo fora do Brasil, que é esse tipo do cara que tá numa posição nesse mercado sexual inferior, e aí ele começa a querer se rebelar com essa situação de um status inferior dentro dessa determinada sociedade. E aí você tem influenciadores que começam a captar esses caras e usar. E eles seguem um padrão ali, um recorte social, que é bem interessante, porque é um recorte similar. E eu não sei como é que seria o recorte dessa turma no Brasil. Né? Qual seria, se a gente for olhar direitinho, qual o recorte da galera aqui? Né? É muito bizarro existir incel no Brasil, pra começo de conversa. Cara, esse é um país que... Não, pra falar. É porque assim, ó, aqui no Brasil, como eu tava falando antes, existe uma convergência devido à falta de perspectiva de longo prazo, né? Tanto de prosperidade socioeconômica quanto de relacionamentos. E geralmente esses incels daqui, eles são pobres, pretos ou pardos. Então eles também se sentem excluídos e marginalizados e também têm esses traços de autismo, que é o mais comum. Então, por exemplo, essa perspectiva que inclusive muitas feministas acabam divulgando por aí, que os incels são homens ricos, brancos, altos, fortes, que são mimados, não faz nenhum sentido. Nenhum. Elas estão completamente erradas. Inclusive, eu não sei como é que elas não conseguem perceber esse paradoxo de que se são homens privilegiados, logo eles não deveriam estar sofrendo uma suposta exclusão social, certo? Então, se eles têm todo o acesso, todas as facilidades, eles têm uma posição socioeconômica mais alta, etc., então não haveria o porquê eles estarem sofrendo esse tipo de exclusão. Então, geralmente, são homens que realmente são marginalizados socialmente e que perderam completamente a perspectiva de prosperidade a longo prazo. E aí, eles foram enganados, de certa forma, de que seriam compreendidos na esquerda, por exemplo, tá? Porque a esquerda, identitária principalmente, ela vende, né, ela propagandeia um discurso de que é um ambiente para que as pessoas excluídas e marginalizadas e rejeitadas possam ser acolhidas. Mas quando esses caras foram pedir ajuda, eles foram rejeitados. E na verdade, e não pouco rejeitados, né? E não pouco, exatamente. Eles foram esculhambados de todas as formas possíveis. Foram tremendamente envergonhados. Então, como eles não encontraram esse apelo, essa receptividade com a esquerda, eles foram para um lado inverso, completamente oposto. E aí eles se juntaram em um grupo muito mais à direita ou extremista, e que retroalimenta essas perspectivas distorcidas acerca de quem são as mulheres, do que é o feminismo, o que elas querem dos homens, etc. Então, em alguma medida, isso também é resultado dessa hostilidade que ocorreu na esquerda e que acabou também sendo gerado por uma mentira propagandeada de que eles seriam bem recebidos. Muito pelo contrário, eles foram terrivelmente envergonhados e foram para o lado oposto. Não, um exemplo disso, eu vou dar um exemplo. O MBL, ele dispõe de um público que hoje é majoritário de homens millennial e Z. E o MBL, ele teve uma trajetória que a gente começou com classe média alta no comecinho, classe média, e a gente foi descendo a pirâmide social. E aí, quando a gente é atacado pela esquerda, qual é o termo que eles usam para atacar a nossa militância? Este bando de incel, esses virgão. Então, eles acabam, quando eles fazem esse ataque, eles acabam entregando mais ou menos a perspectiva que eles têm, que inclusive envolve um recorte que envolve classe ali pra eles, que é um recorte de diminuir essa pessoa. E eles sabem exatamente quem é esse público, né? Esse homem pardo jovem que eles estão querendo atacar é justamente um homem que é enxergado pela esquerda, que é tipo, você tem um status social inferior, tá? E você tá querendo opinar sobre alguma coisa, cala sua boca aí, sabe? O pobre de direita. Que entra nesse pack, e o incel é a crítica que junta nesse pack, que é basicamente uma crítica que é feita de maneiras diferentes, mas pro mesmo recorte, vamos dizer, social ali que a gente tá falando. E óbvio que isso vai gerar raiva, e óbvio que isso tem a ver com essa leitura que essa turma constrói. Essa ideia do... a idealização do inimigo, né? Tem um inimigo idealizado que justamente ele pinta assim, esse homem branco que está permanentemente... O homem branco rico que está permanentemente estuprando alguém. E aí esse é um alvo de um ataque, vamos dizer, ideológico, mas o desprezo, que é o que importa, não é pra esse cara. O desprezo tá ali pra essa massa. Que é o que acho que acontece em todas essas sociedades democráticas modernas, esse conflito esquerda-direita e também homem-mulher, e é o conflito que motiva a radicalização dessa base.
tá, aí você pega essa galera Groyper, toda essa coisa, eu acho que tem um lance aí que tá muito claro, assim, a guerra aberta que foi montada. Não foi de graça, não é um negócio que surgiu do nada. O Groyperzinho, o incelzinho que se torna Groyper, ele não passa a defender o fim da família e a morte de pessoas do sexo feminino do dia pra noite. Ele foi se radicalizando ao passo de que ele foi humilhado publicamente o tempo todo e, bom, cara, ele se agarrou na comunidade que o abraçou. E esse cara não vai voltar, ele já... principalmente, porque a questão de comunidade é a parte mais importante pra essa molecada. Só que daí você vê também do outro lado a radicalização à esquerda das mulheres, que não é tão violenta quanto a dos Groypers, porque eles são realmente o que há de pior na direita americana, talvez. E os gêneros não se conversam mais. Essa separação. Bicho, Coreia do Sul é o melhor exemplo de todos. Porque ali, realmente, homens e mulheres são completamente divididos por várias questões e ideologia é uma delas. E, cara, aqui no Brasil, acho que a gente não tá nesse estado ainda. A gente fala do Groyper. Tem agora um grupo de mulheres nos Estados Unidos que elas estão... agora... Tem duas coisas. Uma que é... Elas querem envenenar os maridos, aí é um grupo que... E assim, foi uma trend que pegou, assim, milhões de views e tal. Elas estão revivendo uma mulher, uma romana que envenenava lá os outros. Aí tá uma campanha ligada ao nome dessa mulher. Depois, se alguém vê aí, coloquem no chat. E também uma campanha, não façam sexo, não falem com os homens, porque votaram no Trump e tal. Então, assim, tem muito retardado, e o retardado tem muito espaço nas redes sociais. Não é um retardado que, 30% da população ela é completamente retardada. Não é. Essas pessoas, se você for conviver diariamente, realmente você vê um ou outro, mas não é todo mundo. Agora, essas pessoas têm um espaço no debate público grotesco. Basta ver assim, o cara da geração Z, da direita americana, que tá crescendo e tal, que tem militância, é esse Nick Fuentes, que é o líder dessa tropinha. O maior influenciador digital do mundo, influenciador, me corrija, mas deve ser o Andrew Tate. Então você olha assim, tá foda.